Shalom, queridos. Hoje é o capítulo 17 do profeta Jeremias, que diz assim: O Senhor Deus declara que é maldito aquele que deixa de confiar no Senhor para confiar no homem. Além disso, ele lembra que o coração humano é extremamente enganoso e perverso. Podemos ver e sentir e acreditar em muitas coisas que não são vontade de Deus. Mesmo assim, seguimos o engano do nosso coração. Dentre muitos dos erros que o povo estava cometendo contra o Senhor, estava a observância do sábado. O povo não se importava mais em guardar o sábado com o objetivo de adorar a Deus, como estava estabelecido. Eles esqueceram a adoração e o culto. Cada um seguia a sua própria vida sem querer conhecer a Deus e a sua palavra. Precisamos estar atentos para não cometermos esses erros. Esquecer a Deus, sua palavra e o culto são caminhos da ruína espiritual. Só quero falar de Isaías já estudamos. Jeremias 17:1 fala que maldito é o que esquece o Senhor. O pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante nas tábuas dos seus corações, nas pontas dos seus altares. Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes sagrados, ao lado das árvores verdejantes, sob os montes altos. E sobre as montanhas do campo, as riquezas de vocês e todos os seus tesouros, eu os darei como despojo, como preço por todos os seus pecados nos altares idólatras em toda a sua terra. E aí Deus vai destrinchando tudo, mostrando o coração enganoso. Tudo isso aqui em Jeremias 17, de 9 a 12, está mostrando o coração enganoso. Jeremias 17, de 13 a 18, a oração de Jeremias. E Jeremias 17, de 19 a 27, a importância do sábado. Aleluia. E aí, vocês lendo tudo direitinho, tenho certeza que não estarão com dificuldade de responder o questionário com os comentários e a leitura do capítulo 17 do livro de Jeremias. E você vê que é sempre a mesma história, sempre Deus procurando mostrar para eles o que eles são, corações enganosos. Mas Deus, sendo buscado, se a gente busca o Senhor, o coração para os enganos, para de ser enganoso. O problema todo é que a gente gosta de dar atenção ao coração que vem de uma natureza adâmica, que só tem jeito para ele se a gente buscar ao Senhor. Nesse tempo, eles tinham que buscar através do que o profeta falava. Não tinha uma Bíblia totalmente pronta, mas já tinha o Pentateuco, os 5 livros, que são a base da Bíblia, é o alicerce da Bíblia, e tinha o profeta para trazer as mensagens de alegria ou de tristeza. Se eles estivessem bem, por exemplo, se eles estivessem obedecendo tudo que estava no Pentateuco, que era a Bíblia que estava até naquela época, a Bíblia ficou completa depois que Jesus veio. Então, Jesus não tinha vindo ainda, então a Bíblia não estava completa, mas eles tinham o principal de tudo, que eram os 5 livros que Deus entregou, que é o suficiente para a gente manter a nossa fé. Porque o restante da Bíblia toda é baseada nesses 5 livros. Eles já tinham a base, o alicerce. O que é que eles queriam mais? Eles só queriam saber o quê? Abandonar o livro. E Deus disse logo para Josué, quando foi entregue o livro, ele disse, não se aparte, nem ele nem o povo, do livro, pois era tudo que eles faziam era se apartar do livro, e se apegar a quê? Aos ídolos que vieram dentro do coração deles, enganosos. Nossos corações enganosos sempre carregam ídolos, mas hoje temos o Espírito Santo para queimar, detonar toda a presença de ídolo no nosso coração. E naquele período,
Jeremias não tinha, o povo não tinha o Espírito Santo dentro, mas tinha um profeta, sempre tinha um profeta que trazia as mensagens de Deus, só era eles aceitarem, só era obedecerem, mas eles não queriam obedecer. Hoje, o Espírito Santo dentro de nós só é obedecer, só é seguir o que ele ensina, mas a gente também não quer obedecer. O que é que o Espírito Santo fala? Ele já fala o que está na palavra. Ele vai lembrando a você. Você anoiteceu, o que é que ele vai lembrar para você? Deixe todas as atividades para o horário da manhã, vá dormir, você e sua casa, seus filhos, para no amanhecer você estar me buscando, porque eu já gosto daqueles que me buscam pela madrugada. Porque eu falo na madrugada e vocês podem ouvir. Durante o dia eu falo e vocês não estão prestando atenção às atividades diárias. Então o Espírito Santo vai lhe orientar logo isso. Logo no anoitecer, serviu a família, tomou, jantaram, fizeram o culto doméstico, né? Fizeram a leitura de um capítulo da Bíblia, juntamente com toda a família. Aí o Espírito Santo está orientando, agora vão para a cama, seus filhos precisam acordar cedo, precisam ser bons alunos, precisam testemunhar do seu lar, porque se você tem Jesus Cristo e seus filhos estão na escola dando trabalho para os professores, é sinal que não vai dar um bom testemunho. Então, ponha seus filhos para dormir cedo, tira o celular da mão deles, e vocês também, papai, com certeza recebem o comando do Espírito Santo, vão também dormir, porque os filhos se escandalizam com os pais que ensinam aquilo que não pratica. O pai diz o filho que para dormir cedo, porque precisa chegar cedo no colégio, ser um bom aluno. E você, que já é adulto, que já é um pai de família, uma mãe de família, não sabe, não já estudou, não sabe que o Senhor diz que na madrugada ele fala de uma maneira bem clara para nós, que a nossa mente está preparada para ouvir? E como é que é mais importante a sala de aula para seu filho, ele vai acordar cedo para ir para o colégio, porque a escola é mais importante do que você com Deus no amanhecer? Então, dorme cedo filhos e dorme cedo os pais. Para completar, você ainda tem a bênção de ter a saúde física bem maravilhosa, porque quem dorme cedo tem saúde boa. A pessoa já sabe pela ciência, os médicos estão dizendo, estão bradando pela ciência, que Deus deu conhecimento ao homem, a ciência se multiplicou. Hoje, qualquer médico de excelência já sabe que a pessoa dormindo, no máximo até as 21 horas, ele terá um sono até a meia-noite que vai estar reparando, refazendo toda a energia que foi tirada durante o dia. O sono que a pessoa dorme depois da meia-noite jamais vai recompensar o tanto de energia que você precisa ser restituída do que você gastou. Só vale se você dormir até as 21 horas. Todos aqueles que se ligam em Deus, todos aqueles que estão diante de doutores, de médicos, que são humanos, que sabe que deve instruir as pessoas para ter uma boa saúde, sabem disso. Então, o Espírito Santo vai só te guiar para o bem, saúde física e saúde espiritual. Dois benefícios tremendos, porque você dormindo até as 21 horas, não passando disso, você vai ter recuperação do físico, o sono mais saudável que existe é desse horário das 21 até a meia-noite. O resto da noite que você dorme é apenas porque você quer descansar mais o seu corpo. Ótimo, descanse. Mas o principal foi feito das 21 até a meia-noite. É tão provado isso que eu, nessa idade de 75 anos, se eu dormir às 7 horas, às 19 horas, às 20 horas ou até às 21, dentro desse horário, da meia-noite, se eu acordar para ir no banheiro, eu já me sinto recuperada, só deito de novo se eu quiser, senão eu já começo a fazer as atividades normais, principais da madrugada, que é orar, buscar a Deus, fazer estudos, porque o Senhor já me recuperou. Não basta só os médicos dizer, você experimentar, saber que ele falou e está correto. E Deus fala na Bíblia o tempo todo, brada o tempo todo em relação à madrugada. Então, a gente precisa ver que o Espírito Santo vai nos mostrando essas coisas. Aí você já sabe o que ele vai conversar e você não quer. Por isso, prefere não ouvi-lo. Você não quer, você gosta da cultura da terra. Você se acha a pessoa dessa terra aqui, quando Deus diz que nós somos apenas forasteiros aqui.
Nós não somos daqui. Seja quem quiser, mas nós não somos. Então temos que viver de acordo com os mandamentos do Senhor, de acordo com os ensinos da sua palavra, e diferente de tudo e de todos. As pessoas vão perguntar: por que você é assim? Porque eu não sou daqui. Minha cultura não é essa. Aí vão nos chamar de louco. E por acaso Jesus Cristo disse que nós somos certos? Nós somos loucos mesmo pela palavra, por Jesus Cristo. Você quer passar vergonha? Não quer passar vergonha? Se você não for chamado de louco, será que você está sendo realmente um servo fiel? Porque eu nunca vi um servo fiel a Jesus que não fosse chamado de louco. Chama até, diz até que a pessoa está fazendo as coisas por meio do diabo. Jesus Cristo recebeu até essa acusação, porque ele foi diferente. Ele foi um louco para muitos. Os seus discípulos também foram loucos. Imagina uma pessoa com sua saúde perfeita perder a vida porque se dedicou a ganhar vidas, tirar a vida do inferno. Por que Paulo foi arrancado do pescoço? Porque ele foi tirar as vidas do inferno. Foi resgatar as vidas que estão na mão de Satanás, ganhando, consolidando, discipulando e enviando. Só pode ser chamado de louco. Se você quer sua vida sem passar vergonha por Jesus, então você está bem por fora do que significa ser servo de Deus. Servo de Deus passa vergonha pelo seu Senhor, porque sabe que ele merece muito mais do que isso. Não me incomodo, nem você se incomode de ser chamado de louco. Se você está chamado de certinho, certamente está combinando com as coisas desse mundo, porque é igual a eles não vão censurar. Loucura é você olhar para o outro e achar diferente de você, você acha que é uma loucura. Então, se alguém não lhe acha diferente, não vê que você está vivendo uma vida diferente, pode dizer que você está precisando ainda muito de chegar na frente da igreja e dizer: eu quero confessar meus pecados, eu quero dizer que eu não estou vivendo como Jesus mandou viver. Porque não teve na Bíblia nenhum servo de Deus que não passasse por louco. E hoje também não existe nenhum servo de Deus que não passe por louco. Eu passo por louca toda hora, todo dia, toda hora, porque chega na minha casa, só encontra Bíblia. Aí eu penso: essa mulher é louca, a mulher tem televisor, essa mulher tem tudo, e essa mulher só quer saber de Bíblia? Pois é louca, porque as pessoas pensam que a gente tem bens materiais, é para a gente viver de acordo com o mundo. Tem bens materiais, porque muitas vezes somos forçados. Por que quem tem o televisor? É forçado ter. Você não acha que é forçado? É forçado, porque tem momentos que tem alguma coisa que preste, tem momentos que você vai ver uma palavra, não de uma pessoa de fora, mas a pessoa que é do seu ministério, aquele líder do seu ministério, está falando determinado horário e você precisa ouvi-lo. Se você tem um líder na internet, você deve ouvir. Então, tem que ter, deve ter. Agora, desligado para só os momentos específicos de um jornal, que nem é bom estar assistindo jornal, porque a gente já sabe tudo aquilo. Quem é que não sabe que o mundo cada vez mais vai piorar? Cada vez mais a gente vai ver as misérias lá no jornal. Essas misérias todas a gente já sabe que a Bíblia já mostrou que vai ter. E aí você precisa de orar. O tempo que está ouvindo o jornal, vá orar, porque você já sabe que vai acontecer tudo aquilo que você não ouviu no jornal, mas você já sabe que a Bíblia fala. Mas a gente precisa de um televisor pelo fato de que tem um estudo que seu líder está fazendo na internet, o seu líder, ou pessoas ligadas ao seu líder. Aí você vai assistir. Então precisa ter. E saber usar da maneira adequada. Usar na hora que você vê que é correto diante de Deus. Então a gente tem essas coisas todas, mas a pessoa diz que é louco. Meu Deus, um televisor daquele, ela só fica assistindo quando tem o pastor dela que fala. Oh, meu Deus, um televisor daquele, ela não deixa os filhos assistir, os filhos tudo assim, só lendo Bíblia, é um lugar de louco mesmo. Como é que uma coisa dessa, mulher desatualizada, os filhos só ficam vendo Bíblia, só vendo músicas evangélicas, com tanta coisa linda para ver no televisor, quanta coisa linda para ver no celular. Ela guarda o celular só para fazer vídeos, para falar de Jesus para as pessoas, só para fazer comunicação pelo Zap, de falar de Deus. Que loucura! Pois é, essa é a loucura de Deus. E se você não está louco, procure estar, porque Deus não tem nenhum certo, tudo é louco. Oh, meu Deus, se você não está entendendo o que eu estou falando, entenda, vá ver veja como foi morto o apóstolo Paulo, um homem cheio de sabedoria, estudou com os melhores mestres na época, um doutorzão de lei, de tudo, pegou, enterrou tudo isso, fez de conta que não tinha nada disso, e foi ganhar as vidas que estavam perdidas, que estavam na mão de Satanás, até o dia que arrancaram a cabeça dele. Esse homem era certo?
Contudo, se fosse um pobretão, se ele está fazendo isso que não tem nada para fazer, é pobre mesmo, não tem nada na vida, foi arriscar a vida fazendo isso aí. Mas uma pessoa que tem tudo e vai se dedicar a uma obra dessa, não é louco? Pois é, eu quero ser louca como o Paulo, espero que você também queira ser, porque se nós não somos loucos, tem alguma coisa estranha aí. Será que realmente somos servos de Deus ou somos apenas religiosos? É uma loucura, tem que fazer loucura. Eu me lembro de uma discípula que me viu pregando o evangelho no YouTube, e eu estava com os cabelos em pé, sem fazer, toda à vontade, sem nada, sem creme, sem nada. Não tinha nada. O cabelo crespo, desse que não é impermeável, que não entra nada, nem hidratação, nem nada, tem que ser usado produtos especiais, caros e tudo, e a pessoa lá com o cabelo em pé. A discípula fez: eu vou aí lhe pegar para levar para o salão. Eu disse: venha. Veio uma, duas vezes, eu desisti. Por quê? Porque o tempo é ouro. Eu não tenho tempo para ficar fazendo essas coisas, não. E, além do mais, eu entendi que aquilo que eu gosto de cabelo, se bem que essa discípula está fazendo grátis, mas eu não queria sacrificá-la para ficar fazendo isso para mim, quando tinha outras coisas que ela podia fazer também de sacrifício, me ajudar, ela está me ajudando na aula missionária, isso aí eu gostei. Hoje ela anda comigo onde eu vou para a aula missionária, mas aquele benefício que ela queria fazer para mim, de me ficar me arrumando lá, fechando a loja dela para vir me pegar, para levar para o salão, eu desisti, não quis. Não é loucura? Mas sabe por quê? Porque ela aprendeu com isso, que o principal era sair como ela sai comigo hoje, para levar as vidas aos pés do Senhor Jesus. Aquele cabelo assim me economizava no mínimo uns R$ 500 por mês. E aí, o que é que eu faço? Tenho que entrar nos bairros marginalizados, eu posso ir de mão vazia? Não. Então, eu vou de um lugar para outro, então eu vou andando de uma cidade para outra, como eu vou com essa discípula, aos domingos, às vezes, qualquer dia e hora que a gente chama, ela vai comigo, já aprendeu que o principal é a obra de Deus. Tem dinheiro para gastar, tem gasolina para colocar no carro. Então, o dinheiro do cabelo vai lá para a gasolina. Mas a senhora é uma louca, esse seu marido. Ah, você faz assim porque seu marido já está idoso. Pois é, quanto mais idoso é que precisa de uma mulher bem arrumada. Porém, quando é um homem santo de Deus, como é o meu, ele entende que a prioridade é o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. É essa a vida do Filho de Deus, é essa a vida que você está vendo aqui, o profeta, o tempo todo à disposição de Deus, ouvindo Deus, passando as mensagens para o povo de Israel, continuando daquele mesmo jeito, como hoje você vê. Tem quantos tempos que eu estou nesse ministério? 20 anos, nesse ministério, mais de 20 anos. Quanto tempo eu tenho falado de oração? Os tempos continuam vazios. Quanto tempo eu tenho falado de ter um namoro santo? Continuam namorando da maneira imoral. Então, é assim que o profeta. Ele veio para falar o que Deus mandou, e você vê aqui na antiga aliança e hoje é a mesma coisa, falar do que Deus mandou. Chame de louco quem quiser, mas a nossa vida é essa, é passar o que Deus mandou falar. Então, a lição que você tira aqui nesse capítulo é a mesma de sempre: Israel desobedecendo e o profeta fiel procurando anunciar o que Deus mandou falar. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.